Então vamos lá, meninos, vamos continuar a aula sobre concentração das soluções, certo? Lembrando que toda solução é aquela que tem soluto e solvente, certo? Formam uma solução. E o soluto nós vamos sempre representar pelo índice 1 e o solvente pelo índice 2, certo? Então vamos continuar a concentração das soluções com agora a concentração chamada título ou fração em massa. Mas primeiro vamos revisar as unidades que mais nós vamos utilizar. A unidade de massa, em que eu sei que 1 grama de massa é igual a 1000 miligramas de massa. Esse 1000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Este 1000, 10 elevado à terceira. 1000 e o 10 elevado à terceira é a mesma coisa, certo? Vamos agora para a unidade de volume. Unidade de volume, só para a gente relembrar. 1 litro tem 1000 mililitros, que 1000 é a mesma coisa de 10 à terceira, certo? Mililitros é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Se eu digo que eu tenho 1 litro, eu tenho 1000 mililitros. Eu também posso dizer que eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Metro cúbico. 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros, certo? 1000 é a mesma coisa de 10 elevado à terceira. São algumas unidades que a gente precisa saber, certo? Só para a gente relembrar, já foi visto na aula passada. As transformações, certo? Eu só acrescentei agora, na aula de hoje, eu acrescentei que quando a gente vai, né, aqui ó, quando a gente vai de toneladas até miligramas, a gente anda, a vírgula anda para trás do número. E quando a gente volta, que no caso a gente vai dividir, né, de miligramas para tonelada, a vírgula anda para frente. Isso também para o volume, isso serve tanto para massa como para volume, certo? Então, se eu tenho 1 tonelada, eu quero transformar em quilograma, eu multiplico por 1000 ou eu ando com a vírgula. Quantas casas? Ó, tem 3 zeros, 3 casas para trás. Se eu quiser transformar aqui, ó, por exemplo, ml para litros, eu divido por 1000, certo? Divido por 1000, ou eu multiplico por 10 elevado a menos 3, certo? Ou, para ficar mais rápido, eu ando com a vírgula para frente, porque eu estou vindo daqui para cá, certo? É só para a gente relembrar coisas que também eu já falei em sala de aula, certo? A gente precisa muito saber dessas transformações. Agora vamos realmente para a fração em massa, que nós chamamos de título, que é representado pela letra T maiúscula. Então, o que vem ser? Fração em massa ou título em massa, que é representado pela letra T, de uma solução é a relação, no caso a divisão, entre a massa do soluto, que nós chamamos de M1, porque nós estamos falando de soluto, e a massa da solução. A massa da solução é M1 mais M2, que é M, certo? M, que quando não tem índice, é solução. Então, nós temos essa fórmula aqui, ó. O título é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. Observe que massa da solução não tem índice. E eu posso dizer, como massa da solução é soluto mais solvente, eu digo que o título é a divisão entre a massa do soluto pela massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Esta fração em massa, essa concentração, ela não tem unidade, ó, sem unidade. Por quê? Vamos supor, são unidades iguais, ó, massa, massa, se for em gramas, aqui gramas. Unidades iguais, corta. Então, por isso que fica sem unidade. Então, essa daqui é a minha fórmula para calcular título ou fração em massa. Observe que a gente está trabalhando somente com massa, certo? Então, nunca esqueçam, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Isso aqui é porque a gente pode utilizar ou esta fórmula ou essa fórmula, depende da questão.
Porcentagem em massa, que nós chamamos de título em porcentagem, certo? É representado pelo T%, certo? Que é essa porcentagem em massa. Nós temos essa fórmula aqui, ó. O título é o quê? A massa do soluto pela massa da solução. Eu multiplico isso por 100%. Então, vai me dar o meu título em porcentagem. Ou eu posso somente usar essa fórmula aqui. Título em porcentagem é igual ao título vezes 100. Porque o que é o título? É massa do soluto pela massa da solução. Certo? Ó, nós temos aqui um exemplo. Ó, como é que isso vem na nossa vida? Nós temos um vidro aqui, uma garrafa, vidro não, desculpa, uma garrafa de soro fisiológico, uma solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. O que quer dizer esse 0,9%? Ele significa que em cada 100 gramas dessa solução aqui, fisiológica, existe 0,9 gramas de soluto, isto é, de cloreto de sódio. Então, em cada 100 gramas desta solução aqui, porque essa solução é de água com cloreto de sódio. Então, a cada 100 gramas dessa solução, eu vou ter 0,9 gramas de cloreto de sódio. Então, isso aqui é o título em porcentagem. Certo? Então, aqui, para vocês observarem que a gente utiliza título em porcentagem, a gente precisa de saber de título em porcentagem bem aqui na garrafa do soro fisiológico. Certo? Isso aqui é só para mostrar para vocês que está no nosso dia a dia. Então, vamos para o primeiro exemplo de cálculo. A parte teórica é essa. E como a gente tem as fórmulas para a gente calcular. Então, vamos para o primeiro exemplo. Foram dissolvidos 80 gramas de cloreto de sódio em 320 gramas de água. Qual o título da solução? Observe que ele falou em gramas. Então, eu vou falar em título da solução em massa. Então, vamos para a solução. Ó, M1 vai ser 80 gramas. Por que M1 vai ser 80 gramas? Olha aqui, ó. 80 gramas de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o meu soluto. E a água é meu solvente. Por quê? O solvente é aquele que vem em maior quantidade. Observe, quanto que eu tenho de água? 320 de água. Quanto que eu tenho de cloreto? 80. Então, lógico que o que tem menos é o soluto. Então, M1 é igual a 80 gramas. Correto? M2, 320, porque é a massa do meu solvente. Certo? M2 é a massa do solvente. Que é um solvente? A água, 320 gramas. E ele quer o quê? O título. Pronto, separei os dados. Ó. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro a gente separa os dados, para depois a gente entrar na fórmula. Então, ele quer o título. Então, qual é a fórmula do título? Título, eu vou usar, como ele me deu M1 e M2, eu vou usar essa aqui, ó. Título é igual a M1 sobre M1 mais M2. M1 mais M2 é meu M, que é a massa da solução. Então, vamos lá, continuando. O título vai ser igual à divisão, né? QM1, 80. Ó, M1 mais M2, M1 que é 80, mais M2 que é 320. Certo? Então, o meu título vai ser igual a 80 dividido por 400, porque 80 mais 320 é 400. Então, o meu título vai ser igual a 0,2. Então, 80 dividido por 400 dá 0,2. Observe que não tem unidade, porque ó, unidades iguais eu corto. Então, o título vai ser 0,2%. 0,2. Se ele quiser em porcentagem, lembre que anteriormente falou, título em porcentagem é o quê? É o título que deu 0,2 vezes 100. Ó, é o título vezes 100. Então, o meu título em porcentagem vai ser 20%, certo? Aqui no título mesmo, deixa eu encontrar aqui o mouse para mostrar para vocês. Ó,
O título mesmo não tem unidade, mas o título em porcentagem eu tenho que botar aqui, ó, o porcento, certo? Então, 0,2 vezes 100 é igual a 20%, certo? Eu sei que o exercício não pediu aqui o título em porcentagem, é que eu aproveitei para mostrar para vocês como é que se calcula, que a partir do título, se eu multiplicar por 100, eu encontro o título em porcentagem. Exemplo 2. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio, aqui é a fórmula do brometo de potássio, com um título igual a 0,25? Olha, gente, lembre quando a gente fala solução aquosa de brometo de potássio. É uma solução, então vai ter aquosa, quer dizer, vai ter água e brometo de potássio. Observe que ele diz aqui, a massa de água existente em 600 gramas, já está te dizendo que é a massa do solvente, certo? Ó, qual a massa de água existente? Desculpa. Qual a massa de água existente? Então, ele quer a massa do solvente, certo? Ele quer a massa do solvente existente em 600 gramas de uma solução. Então, 600 gramas já é a massa da solução. Então, vamos lá. Ó, M2 é o que ele quer, porque ele diz qual a massa de água. M2 é o que ele quer. Existente em 600 gramas de solução. Então, os 600 gramas é o meu M, não tem índice, porque é da solução. E ele me deu que o título é 0,25. Então, a fórmula é título é igual a M1 sobre M, que é a massa da solução, certo? Então, o título, ó, no lugar do título, eu boto agora 0,25, igual a divisão, né? M1, eu não sei, dividido por M, certo? Aí agora o que eu faço? Meio pelos extremos, que vai ficar M1 é igual 0,25 vezes 100, ó. M1, que é meio, pelos extremos. Aqui não tem nada, subtende-se 1. Então, M1 vezes 1, M1. 0,25 vezes 100. Isso eu estou calculando, assim eu encontro o M1, que é a massa do soluto. Então, M1 vai ser igual a 150 gramas. Gramas, porque é unidade de massa. E a minha massa da solução vem em gramas, certo? Então, M1 é 150 gramas. Mas ele está pedindo M1? Não, ele está pedindo M2. Então, eu sei que M, que é a massa da solução, é igual a M1 mais M2, certo? Toda vez solução é igual a soluto mais solvente. Então, M é quanto? 600. M1, 150, mais M2. Continuando, eu isolo M2, que vai ser igual a 600 menos 150. Agora, isso aqui tudo é matemática básica, tá? Eu estou indo direto aqui, porque essas regrinhas aqui de matemática básica você já sabe. Então, M2 vai ser igual a 450 gramas. Então, eu encontrei o valor de M2, que foi o que ele pediu no exercício. Mas observe aqui que antes eu tive que encontrar M1, porque ele não me deu M1. E eu encontrei M1 por essa fórmula aqui, ó. Porque ele me deu o título e me deu a massa da solução. Aí eu encontrei M1. E a partir do M1, aí eu vim para cá, ó, porque eu já tinha a massa da solução, que ele me deu, que foi 600, e tinha M1, que eu encontrei, que foi 150. Aí sim, agora eu poderia encontrar o M2, correto? Aí tudo agora, depois que a gente joga na fórmula, é só seguir a matemática básica. Exemplo 3. Tem-se um frasco de soro fisiológico a 5%, solução aquosa de 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose deve ser dissolvido em água? Né? Quanto que vai ser dissolvido em água de glicose? Então, vamos lá. Vamos separar os dados. O título em porcentagem é 5%. Se ele me deu bem que 5%, é porque é o título em porcentagem.
5%, certo? Ó, para preparar 1 kg desse soro, desculpa, 1 kg desse soro. O soro é a minha solução, então é a massa da solução. A massa da solução é 1 kg. Eu transformo para gramas, fica 1.000 gramas, certo? E ele quer, aí ele diz, quantos gramas de glicose? Glicose vai ser o meu soluto. O soro é a minha solução. E essa solução de soro é o que? Glicose. Essa aqui é glicose mais água, certo? Então, ele quer a massa da glicose. Então, vamos lá. Agora, a gente vem primeiro para essa fórmula aqui, ó. Título em porcentagem igual título vezes 100. Então, o título em porcentagem é quanto? 5. Igual o título vezes 100. Certo? Ó, o título em porcentagem é 5. Então, aqui no lugar do título em porcentagem, eu coloco 5. Que é igual ao título que eu quero saber vezes 100. Para eu poder encontrar M1. Então, o título vai ser igual a 5 dividido por 100. Observe que aqui, ó, para mim encontrar o valor de T, que é o título, o 100 estava multiplicando o T, vai dividindo, por isso que fica 5 dividido por 100. Então, o título vai ser igual a 0,05. 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, eu encontrei o título. É isso que ele quer? Não. Ele quer a massa do soluto. Então, a gente vai para outra forma. Título é igual a massa do soluto sobre a massa da solução. O título eu encontrei, 0,05. É igual a divisão, né, de M1, que é o que ele quer, sobre M. Então, M é 1.000, ó. 1 kg é 1.000 gramas. Então, 1.000. Então, agora eu faço o quê? Meio pelos extremos. Subtende que aqui é 1, então M1 vezes 1, né, vai dar M1 igual 0,5 vezes 1.000. Então, M1 vai ser igual a 50. 0,05 vezes 1.000 dá 50. Então, eu encontrei que eu vou ter 50 gramas de glicose dentro deste soro, certo? É só seguir a fórmula. Separou os dados, segue a fórmula e a matemática básica que você acerta. Às vezes, a dificuldade do aluno é bem aqui, em separar os dados, por questão de interpretação. Então, tem que ter muito cuidado na interpretação. Agora, nós vamos para a fração em volume, que é o título em volume, TV. Então, fração em volume ou título em volume, TV, de uma solução é a relação entre o volume do soluto, V1, e o volume da solução, que é V1 mais V2. Aí nós vamos ter essa fórmula. Observem que a diferença desta fórmula para a anterior é que a outra a gente trabalhava somente com massa e agora a gente trabalha somente com volume, certo? Então, no lugar do M1, agora é V1, no lugar do M é V. No lugar do V2, do M2 é V2. Também não tem unidade, porque as unidades iguais eu corto, então fica sem unidade. A porcentagem em volume, certo? TV%. Ó, nós vamos ter a fórmula parecida, ó, só que no lugar do M, a gente agora é V, que é volume. Aí multiplica por 100. Então, TV igual a V1 sobre V vezes 100. Ou o título de volume em porcentagem vai ser o título de volume vezes 100. Se eu quero a porcentagem, eu só pego o meu título e multiplico por 100. Olha aqui um exemplo. O álcool etílico. Ó. Quando você pega lá no álcool etílico, tem assim, ó, 96% V/V, porque é volume por volume. Volume por volume é título em volume de porcentagem, certo? Isso significa o quê? Ó? Significa que em cada 100 ml dessa solução, há 96 ml de álcool etílico. Quer dizer, a cada 100 ml que tem nessa garrafinha aqui, eu tenho 96 ml de álcool etílico, certo? Tenho quase 100%, né? Para vocês verem que é quase puro álcool etílico. Então, vamos para um exemplo. Sabe-se que 1 litro de vinagre
solução aquosa de ácido acético apresenta 55 ml de ácido acético. Calcule o título em volume e a porcentagem em volume do ácido acético no vinagre. Sabe que 1 litro de vinagre. 1 litro de vinagre é a minha solução. Ele já está dizendo, solução aquosa de ácido acético. Se é solução aquosa, quer dizer que eu tenho água e ácido acético. Apresenta 55 ml de ácido acético. O ácido acético é o meu soluto. Então, 55 ml dele. Calcule o título em volume. Então, vamos lá. O volume, é de 1 litro, certo? 1 litro de vinagre. Então, o volume da minha solução é de 1 litro, que é 1000 ml. O volume do soluto, do ácido acético, é 55 ml. Então, 55 ml. Ele quer o título em volume e o título em porcentagem, certo? Então, vamos lá para a fórmula. O título em volume é igual V1 sobre V, volume do soluto pelo volume da solução. Então, o título em volume vai ser igual a divisão, Quem é V1? 55. Quem é V? 1000. Então, vai ser a divisão de 55 por 1000. Então, o título em volume vai ser igual a 0,055, sem unidade, porque volume por volume. Encontrei o título em volume. Agora, ele quer em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Pego isso aqui e multiplico por 100, porque o título em volume e porcentagem vai ser o título vezes 100. É só eu pegar esse valor dele e multiplicar por 100. Então, o título em volume vai ser 5,5%. Aí, agora aqui eu tenho que botar aqui a unidade de porcento, certo? Eu tenho que botar aqui a unidade de porcento, certo? Multiplicação, eu ando com a vírgula, casas para trás. 2 casas, por quê? Porque eu tenho 2 zeros. 1, 2. Então, por isso que fica 5,5. Correto? Agora, um último exemplo. Fração em volume. O etanol possui concentração em volume por volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool. Observe que ele diz, calcule o volume em mililitros, quer dizer, em ml. E ele deu o volume do álcool em litros, certo? Mas a gente pode fazer todo o cálculo em litros e depois a gente só transforma para ml. Eu creio que fica mais rápido. Então, a solução é, o título em volume, 93,3%. Então, é o título em volume, tá vendo? Porcentagem, então é o título em volume e porcentagem. O V2 é o que ele quer, certo? E o volume da solução é 10 litros, quer dizer, que ele diz assim, 10 litros desse álcool é o volume da solução. E ele quer o volume de água, certo? Ele quer o V2. Ele diz, calcule o volume em mililitros de água. Por isso que eu botei V2 aqui em interrogação. Então, vamos lá. O título em porcentagem de volume é o título vezes 100. Então, o título em porcentagem de volume é 93,3 igual o título em volume vezes 100. Então, o título em volume vai ser o quê? A divisão de 93,3 dividido por 100. Por que, professor? Não entendi. Se eu isolei aqui, matemático, se eu isolei o título em volume, o 100 que está multiplicando ele vai para o outro membro dividindo. Por isso que deu esse aqui. Então, o título em volume vai ser igual a 0,933. Aqui, dividindo. Então, se eu estou dividindo, a vírgula anda 2 casas para frente. Por isso que ficou 0,933. Tem o título em volume. Já é minha resposta? Não, ele quer o volume do solvente, o volume da água. Mas vamos lá, continuando. Então, o título em volume vai ser igual o volume do soluto pelo volume da solução. O título em volume eu já encontrei, 0,933. É igual a divisão de... gente, desculpa, que é V1, tá? V1 sobre 10. Porque, V1 eu não tenho. Ele não me deu o volume do soluto, mas ele me deu o volume da solução, que é 10 litros.
certo? Então, agora eu faço o meio pelos extremos. Então, V1, já está correto, certo? Então, vocês corrijam bem que V1 é igual a 0,933 vezes 10, porque eu estou fazendo meio pelos extremos, certo? Então, V1 vai ser igual a 9,33. Ó, multiplicação, vírgula, anda para trás, uma casa, porque eu só tenho um zero. Então, fica 9,33. Já é minha resposta? Não, ele quer V2. Então, vamos lá, continuando. Eu venho para cá. Volume da solução é igual ao volume do soluto mais volume do solvente, certo? Porque eu sei que toda vez que eu tiver solução, é soluto mais solvente. Então, o volume da solução foi quanto que ele me deu? Ó, 10 litros. Igual ao volume do soluto. Encontrei bem aqui, ó, nesse cálculo, 9,33, mais o volume do solvente. Agora é só matemática. V2 é igual a 10 menos 9,33. Porque, ó, se eu isolar o V2, o 9,33 está somando ele, então ele vai subtraindo. Então, V2 vai ser igual, ó, 10 menos 9,33 dá 0,67 litros. Mas observe que ele quer bem que, ó, calcule o volume em mililitros. Então, eu vou ter que transformar litros para mililitros. Litro para mililitro eu multiplico por 1000. Então, eu ando 3 casas para trás. 1, 2, 3, que dá 670 ml. Certo, gente? Então, esse conteúdo, às vezes o aluno tem um temor porque envolve matemática. Mas se você tem uma boa matemática básica, o resto vai ser tranquilo. Por isso que eu pedi para vocês, na resolução das questões anteriores, que vocês copiem no caderno o conteúdo. Porque se você copia no caderno, você não perde. Então, se você está fazendo uma questão e você esqueceu alguma coisa, teve alguma dúvida, quer ver algum detalhe, é mais fácil você ir lá no caderno verificar do que você entrar lá no aplicativo. E por outra coisa também, se o aplicativo bugar, como vocês falam, né? Bugou, não sei como é que vocês dizem. Se esse aplicativo acontecer isso, vocês vão perder o material de vocês? Não, né? Não pode. Porque esse material que a gente está dando essas aulas online, esses materiais eles vão servir para vocês estudarem com o Enem, certo? Então, é necessário que vocês copiem no caderno. Eu aconselho, como eu botei para vocês, eu aconselho copiar no caderno tanto as aulas como os exercícios, porque os exercícios vão ficando como forma de treino, certo? Então, eu acho pertinente vocês fazerem isso. Comece a copiar as aulas, utilize um caderno que vocês compraram com tanto amor e carinho no início do ano, certo? Então, não desistam, gente. Eu sei que às vezes está difícil estudar assim, mas não desistem, porque é o futuro de vocês, certo? É o futuro de vocês. E nós aqui, do outro lado, estamos tentando dar o máximo da gente por vocês, tá bom? Então, não desistam de jeito nenhum, certo? Eu sei que tem hora que desanima, mas não desistam, tá? Então, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.